Igor Thiago não para de quebrar recordes na Inglaterra. Será que ele está garantido na Copa do Mundo? Endrick supera crítica, Neymar dá esperanças e trio do Chelsea decepciona. Esses são alguns dos destaques do radar desse dia 13 de abril. Uma breve explicação para você que não acompanhou o vídeo da semana passada. A convocação final está chegando e o radar vai afunilando. Então eu estou trazendo aqui os principais nomes. Então, às vezes eu falava aqui de um jogador que estava um pouco mais escondido, que poderia ser uma esperança mais para o futuro. Agora não. Agora eu tô destacando mais aqueles que realmente têm mais chance de serem convocados. Começando o nosso giro, então, na Rússia, no empate do Zenit por 1-1 com o Krasnodar, o Luiz Henrique deu assistência para o Wendel marcar o gol do Zenit. Ele que jogou como ponta direita, às vezes ele é centroavante, e aumentou um pouco os números. O Luiz Henrique, que não é um cara que se destaca majoritariamente pelos números, você nem mesmo naquela temporada do Botafogo ele teve números espetaculares, mas sim pelas atuações em campo. A assistência dele não foi nada espetacular, mas foi um bom passo para o Wendel. Então o Luiz Henrique chegando aí a 3 assistências e 2 gols em 23 jogos no Zenit nessa temporada, e ele que está praticamente garantido na Copa do Mundo, só não vai mesmo se lesionar. Indo pro futebol brasileiro agora, no empate por 0-0 do Corinthians com o Palmeiras, esse placar teve muito a influência do Hugo Souza, que fez 2 belas defesas para falar no mínimo. A primeira no chute de fora da área do Maurício, ele mostra um poder muito bom para colocar a bola para fora, um reflexo muito bom, e depois ainda mais agilidade, um tempo de reação absurdo. Essa sim foi a grande defesa do jogo do Hugo Souza, né? Porque teve outra do Carlos Miguel, no lance do Yuri Alberto, mas o Carlos não tá no radar. O Gabriel Paulista, ele tenta tirar a bola, ela vai para trás e o Hugo Souza muito rapidamente tira ela. E ainda no finalzinho o Andréas cobra uma falta, acho que essa defesa foi até um pouco mais fácil, mas o Hugo também vai bem. Foram 5 defesas, o principal destaque do Corinthians na partida foi o Hugo Souza, o Carlos Miguel do lado do Palmeiras também. Mas o Hugo está nessa disputa aí para ser o terceiro goleiro da seleção ao lado do Bento. Acho que sinceramente hoje o Hugo tá atrás, até porque quando o Ancelotti pôde convocar os 3, ele deixou o Hugo de fora. Então ele vai ter que ter atuações como essas, até melhores, bem frequentemente para convencer o treinador italiano a convocá-lo. Indo aqui para outro jogo agora, vitória do Bahia por 2-1 sobre o Mirassol, gol de Luciano Juba de pênalti. Impressionante a influência que o Juba tem no jogo ofensivo do Bahia. São 5 gols e 3 assistências em 15 jogos na temporada. Ele que ficou um pouco para trás nessa corrida por uma vaga na Copa do Mundo, acho que principalmente pela característica. Eu até fiquei na dúvida se eu colocava ele aqui não, mas acho que é importante a gente destacar os números do Juba também. E querendo ou não, ele tá na briga, vai que, sei lá, o Alexandre se lesiona, não tô desejando isso, né, longe disso, pelo amor de Deus, mas isso acontece. Então acho que o Luciano Juba ainda tá um pouquinho na briga ali, um pouco mais distante. Acho que vejo o Kaique na frente dele, talvez o Carlos Augusto, Caio Henrique a gente não sabe como é que vai voltar da lesão, mas enfim, muito difícil que o Juba seja convocado, mas que ele tem uma influência no campo de ataque, mais do que outros laterais, é muito discrepante a diferença dele nesse sentido. Só que o Ancelotti, que é um cara que segura mais a posição, que marca melhor, então por isso o Luciano Juba ficou um pouco para trás nessa corrida. Agora, quem tá muito bem nessa briga por uma vaga na Copa do Mundo é o Danilo. Jogou muito pela seleção brasileira contra a Croácia, deixou dele, agora ele faz mais um belíssimo gol no empate do Botafogo por 2-2 com o Curitiba. O Danilo, ele erra o passe na origem do primeiro gol do Curitiba, mas se redime muito bem depois. E aí, assim, um golaço não só pela finalização, o jeito que ele domina a bola, já orientando para a perna esquerda, e a forma como ele gira o corpo para finalizar na gaveta, olha, eu vou te falar, golaço mesmo. E aí o que impressiona ainda mais são os números do Danilo. Para um volante, 6 gols em 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele é vice-artilheiro da competição, numa posição que a seleção tem tido dificuldades para encontrar o substituto ali do Bruno Guimarães. O Danilo surge como uma belíssima opção e mantendo a boa fase depois da seleção brasileira. Sinceramente, hoje eu acho muito difícil o Danilo ficar de fora da próxima convocação. Eu acho mais fácil sobrar para o Andrei, que a gente vai falar ainda no vídeo de hoje, do que para o Danilo, porque ele se encaixou muito bem no modelo de jogo da seleção e continua jogando muito no Botafogo. Então, o nível que o Danilo atingiu nessa temporada é muito grande, fazendo muitos gols, e isso é muito importante, porque o Bruno também tem um papel ofensivo de destaque na seleção brasileira. E um dos concorrentes do Danilo, ainda que bem atrás nesse momento, é o Gerson, que fez provavelmente a melhor partida dele pelo Cruzeiro, na vitória por 2-1 sobre o Bragantino. E o curioso é que ele não fez gol e nem deu assistência, mas mesmo assim, vários torcedores cruzeirenses falaram que o Gerson finalmente estreou pelo Cruzeiro. Acho injusto, porque ele já tinha feito algumas outras boas partidas, ainda longe do Gerson que a gente viu no Flamengo. Esse de ontem não, já foi um pouco mais próximo, mas a passagem do Gerson, até pelo coletivo do Cruzeiro também ter ficado muito abaixo em vários momentos, é bem negativa, e também por outro motivo. O Gerson em vários momentos foi
foi escalado como um falso meio esquerdo ou como um falso meio direito, ou seja, atuando ali pela beirada e cortando pra dentro. Acho que até pela direita, beleza, agora pela esquerda acho que ele fica totalmente torto e às vezes na direita ficava muito preso na ponta também. Então, com a chegada do Arthur Jorge, ele tem melhorado, jogou como segundo volante, excepcionalmente, não sei se vai se manter assim nas próximas partidas, porque o Cruzeiro tem uma dupla ali de volantes mais fixa com o Romero, e aí depende, às vezes, geralmente é o Lucas Silva, né, fazendo essa dupla com o Romero, e aí o Gerson, além da entrega dele dentro de campo, a gente pode destacar que foi uma grande chance criada, um desarme, 4 bolas recuperadas, ajudou muito, muito mesmo, tanto o time a progredir em campo, quanto a defender, mostrou muita raça. Acho que ele ainda me dá ali um levezinho de esperança, assim, de retomar o bom futebol, mas, de novo, acho que afunilou demais, cara. Pra um jogador furar a fila agora, tem que ser atuações, assim, muito acima, porque o Ancelotti não vai chamar alguém que, por exemplo, não é chamado há um ano. Acho muito difícil que o Gerson seja chamado. E é uma pena porque ele é justamente uma daquelas posições que eu tanto falo aqui, aquele terceiro homem de meio de campo, que a gente tem pouquíssimos. O Gerson poderia ser esse cara, mas ele ali com o Paquetá, né? O Paquetá também que tá tentando retomar esse bom nível. E a gente torce para que algum deles retome, né? Mas, sinceramente, acho muito difícil. Acho que nenhum deles vai pra Copa. O Paquetá ainda tem bem mais chance. Agora o Gerson, por mais que tenha feito uma boa partida, ele teria que jogar assim todo dia. E mesmo assim, seria muito difícil que ele furasse fila, porque tem muita gente na frente dele. E só pra citar, o Fabrício Bruno fez uma bela partida, tirou um gol do Bragantino praticamente ali cara a cara com o goleiro. Foi aplaudidíssimo pela torcida, jogou muito bem. Tá na briga. Acho que, por mais que ele não tenha ido nessa última vaga, ficou pra trás dele. Acho o Bremer, por exemplo, bem mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. Mas, querendo ou não, foi um homem de confiança do Ancelotti aí em 2, 3 convocações. Acho que ele tá assim na briga. Vamos ver aí quais serão as opções do Ancelotti pra zaga. Vamos falar do Neymar, então, cara. Eu tenho muito cuidado, vocês sabem, aqui pra falar do Neymar, porque acho que sempre gera comentários 8 ou 80. Ou todo mundo critica, ou todo mundo elogia. E eu achei curioso que nessa partida talvez até tenha sido uma análise mais fria da galera. Eu vi muita gente fazendo elogios com ponderações e eu acho que é exatamente esse o nível da atuação do Neymar. Eu acho que o que dá pra destacar mais aqui é a condição física dele. Porque realmente, se você pegar os outros jogos, foi a partida... E assim, talvez desde que ele tenha voltado pro futebol brasileiro, eu vi 90% das partidas do Neymar, eu acho que essa foi a que ele mais mostrou agilidade, velocidade, cansando menos, percorrendo um espaço maior de campo, mas sem carregar demais a bola. Foi uma atuação madura do Neymar. Tecnicamente, foi uma atuação de gala? Não foi. Ele errou algumas finalizações, errou alguns passes bobos, mas em comparação com o que a gente vinha tendo, para mim teve uma evolução bem grande, ele que ficou de fora dos últimos jogos. A grande questão é quantos jogos nesse nível, e será que ele vai conseguir continuar progredindo, ou será que porque ele jogou no final de semana, por exemplo, na terça-feira agora, ele vai decair um pouco o nível? E essa que é a grande questão. Agora, ele mostrou que fisicamente teve uma evolução. E aí, a única jogada que eu acho que... Não a única não, ele teve algumas outras boas jogadas, mas eu acho que a jogada que ilustra o sentimento do torcedor brasileiro de ainda querer, de sonhar com o Neymar na Copa, é o passe dele pro Gabigol. Porque é de uma genialidade, de uma agilidade, de um raciocínio tão rápido que poucos são capazes de fazer aquilo, né? A bola vem torta, ele queria a escorada no pé direito para finalizar, e a bola vem no pé esquerdo, ele rapidamente acha o Gabigol no meio de 3 zagueiros do Atlético. Então acho que é esse tipo de lance que faz a gente sonhar com o Neymar na Copa, de falar, pô, olha isso, esse cara é diferente, mas precisa, de novo, manter esse ritmo, né? Não ficar de fora o mínimo de jogos possíveis e ir melhorando as atuações tecnicamente falando, mas já foi uma esperança a mais. E aí, só pra comentar também, né, o Ancelotti, saiu uma entrevista do L'Equipe com o Ancelotti, que ele fala que o Neymar está no caminho certo, só que essa entrevista foi dada lá no começo de março, então não significa que o Neymar está mais próximo de convencer o Ancelotti, porque essa entrevista foi dada em outro momento, que não tinha nem rolado a convocação para a última data FIFA. Mas se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, é muito importante para o crescimento do canal. Você, quando deixa o like, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui e gosta do tema seleção brasileira, além do radar, a gente tem análises, opiniões, curiosidades, história. Então, tudo que envolve a seleção brasileira a gente traz por aqui. Você é mais do que bem-vindo para se juntar à comunidade aí. Vamos para a Inglaterra agora. Impossível não falar de Igor Thiago. Mais 2 gols do homem no empate do Brentford por 2-2 com o Everton. O primeiro de pênalti, e aí vale destacar também como que o Igor bate bem pênaltis, dificilmente perde, são vários de pênalti nessa temporada, mas acho que isso tem que ser sim destacado, porque nem todo mundo bate pênalti bem. E o segundo, até meio sem querer, a finalização de fora da área, ele
tá ali no meio do caminho, a bola bate nele e vai pro gol. Mas isso mostra também como que o posicionamento do Igor Thiago sempre é muito bom, ele tá sempre no lugar certo. E aí, só para destacar alguns números dele aqui, são 21 gols em 32 jogos na Premier League. Ele é o vice-artilheiro da competição, está apenas atrás do Haaland, que tem 22. Tem uma briga muito boa aí pro Igor Thiago ser o artilheiro da Premier League nessa temporada. Você pode falar que, tem muito gol de pênalti, tem muito gol fácil, mas não dá pra desmerecer os números. É muito difícil a gente chegar no número desse. E aí, só pra exemplificar também, ele é o primeiro brasileiro a fazer 20 gols em uma única edição de Premier League. Com tantos brasileiros bons que passaram pela Premier League, ele é o primeiro. Ele é o primeiro jogador na história do Brentford a marcar 20 gols. Então, cara, por mais que, não sei o quê, não sei se ele vai manter esse nível ano que vem, não sei se ele vai ser esse artilheiraço todo ano, mas fato é que, se hoje for levar um camisa 9 para ser o centroavante, para ser essa opção no banco de reserva, para você olhar e falar, poxa, tô perdendo aqui, eu preciso de um cara para fazer gol, além do Endrick, claro que eu vou falar dele daqui a pouquinho, um cara mais de área, né, mais alto, mais forte, esse alguém tem que ser o Igor Thiago. Hoje não tem como você não convocar o Igor Thiago. Se tiver alguém nessa função, acho que tem que ser o Igor Thiago. Não estou falando que ele precisa estar na convocação final, porque isso a gente vai debater mais pra frente. Tem um encaixe ali, por exemplo, se for levar o Neymar, se for levar o Endrick, onde que o Neymar entra, e aí talvez sobraria pro Igor Thiago, mas ao mesmo tempo fica esse dilema, né? Você vai abrir mão de um centroavantão de área que é muito importante você ter no elenco para algumas ocasiões de jogo? Pois é, mas acho que se for levar um centroavante de área, precisa ser o Igor Thiago. Agora falar aqui de atuações negativas do trio brasileiro do Chelsea. Infelizmente, o Chelsea perdeu por 3-0 para o City. O Andrei fazia até uma partida razoável. Os 3 brasileiros são os titulares, tá? Andrei, Estevão e João Pedro. Nenhum deles se destacou, pelo contrário. O André até fazia uma partida razoável, jogando ali como segundo volante, no lugar do Enzo Fernandes, ao lado do Caicedo. Nada excepcional, mas aí ele vai e falha no primeiro gol do City. Ele estava marcando individualmente o O'Reilly, que se desmarcou, não pode, né, cometer esse tipo de erro. Acho que é muito também da juventude, né, de ser um cara mais inexperiente, mas não pode cometer esse tipo de erro. O Estevão errou os 3 dribles que tentou e ainda levou um cartão amarelo por chutar a bola para longe, uma bobeira. E eu sei que ele teve problemas físicos recentes, mas ele não se destaca em um jogo grande há algum tempo. Semana passada eu até falei dele aqui, foi muito bem contra o Port Vale, que é um time da 3ª divisão da Inglaterra, mas já faz um tempinho que a gente fica querendo ver o Estevão em jogos grandes, né? Não tô falando que ele tá fazendo uma temporada ruim, longe disso, como eu disse, são normais essas oscilações de jovens jogadores. O Estevão, até pelo contrário, me surpreendeu muito nessa primeira temporada do Chelsea, porque eu achei que ele ia jogar bem menos, ia ter um protagonismo bem menor, mas agora ele tem que recuperar esse bom futebol dele, porque se chegar numa Copa do Mundo sendo titular, sem confiança, sem estar no seu ápice, vai ser muito ruim. Claro que tem um coletivo ali do Chelsea. O Chelsea, eu tava até olhando aqui, ele tem uma vitória nos últimos 7 jogos de Premier League, então obviamente o time tá numa decrescente aí, coletivamente falando. Não sei nem se essa palavra é mais certa, mas enfim, lógico que isso tudo pesa. Tanto é que, por exemplo, o João Pedro, não é nem que ele fez uma partida ruim. O João Pedro, ele até dá assistência pro Cucurella fazer o gol do Chelsea, só que estava impedido. Uma bela jogada do João Pedro, só que ele foi pouco acionado, pegou pouco na bola, agregou pouco e ficaria mais fácil eu falar que trio, né? Mas assim, as atuações mais negativas mesmo foram do Andrei pela falha e do Estevão por não conseguir ser efetivo nos lances, nas oportunidades que teve. Infelizmente, mas assim, não acho que também isso muda a cotação do dólar, principalmente no caso do João Pedro e do Estevão, os caras estão garantidos na Copa. Agora o Andrei, como eu disse quando eu falei do Danilo, acho que ele tá um pouco ameaçado, porque se a escolha for levar o Fabinho para ser reserva do Casemiro e o Danilo para ser reserva do Bruno, o Andrei entraria aí como esse quinto elemento. Mas será que vale mais a pena levar o Andrei ou um meia um pouco mais ofensivo? Isso aí a gente vai observar e vai discutir mais pra frente. Pra fechar nosso radar, a gente vai ter que falar de novo do Endrick. Impressionante como o Endrick tem sido assunto aqui no canal, mas é inevitável falar do Endrick, porque toda semana ou ele faz alguma coisa diferente, ou rola alguma polêmica, ou ele vai muito mal, ou ele vai muito bem. E dessa vez foi o seguinte, pra você que não acompanhou, tudo começou com críticas do técnico do Lyon, o Paulo Fonseca. Ele falou que não estava satisfeito com o desempenho do Endrick, que ele precisava melhorar, e isso foi principalmente em relação ao último jogo, que de fato o Endrick foi mal. Só que aí o técnico português foi lá e colocou o Endrick no final de semana no banco de reservas. O Endrick foi reserva do Lyon contra o Lorient. E aí o Endrick entrou no intervalo com 3 minutos em campo. Ele deu o cruzamento para o Yaremchuk fazer de cabeça e depois ele ainda participa do segundo gol do Lyon, finaliza, a bola dá o rebote, o Tolisso marca de cabeça e o Lyon vence por 2-0 com o Endrick sendo totalmente influente na partida. E aí depois do jogo, em entrevista, o Paulo Fonseca disse que queria mexer com o jogador e por isso que fez essa escolha de deixá-lo no banco. Mas cara, precisava. O Endrick tem 6 gols e 5 assistências em 16 jogos. Eu tento não ser
clubista aqui, né? Porque o meu clubismo aqui seria puxar saco dos jogadores brasileiros. Eu critico quando tem que criticar, eu falo mal quando tem que falar. Só que, cara, eu acho que rola uma parada com o Endrick que é difícil de entender, viu? E aí você vai falar assim, pô, Samuel, mas todo mundo fala que ele é ruim de grupo, todo mundo quem? Né? Eu tô vendo muito isso em tudo que é página, tudo que é Twitter, Instagram, todo mundo falando, pô, mas o Endrick é ruim de grupo. Quem falou isso, gente? O Vampeta parece que foi o único ex-jogador que falou isso, que ouviu falar, que não sei o quê. Logo o Vampeta. Não tem uma evidência, não tem uma matéria, não tem um ex-companheiro do Endrick falando disso, sabe? Eu acho que é muito leviano da nossa parte levantar essa bola de comportamento de jogador, sendo que a gente não tem prova nenhuma, tá? Não tô falando que não pode ser, futebol tudo é possível, mas é muito leviano a gente ficar falando que o Endrick é ruim de vestiário, sendo que a gente não tem noção das coisas que acontecem, sabe? Mas não tem outra explicação. Cara, pode ter várias, pode ser questão de treinamento, pode ser questão ali, às vezes, da relação dele com o técnico, de posicionamento, de às vezes o técnico só querer mexer mesmo ali do Endrick, às vezes achar que o Endrick precisa de uma motivação extra, não sei. Mas eu não vou comprar essa história de comportamento em vestiário até ter provas, cara, porque isso não é jornalismo, não é o que eu faço aqui. Mas, sinceramente, em relação à postura do Paulo Fonseca, eu acho que, primeiro, você criticar assim, publicamente, um jovem, não precisava, achei desnecessária essa provocação pública, e deixá-lo no banco de reservas é mais absurdo ainda, porque o Endrick, todo jogo ele decide, todo jogo não, né? Ele vai jogar mal. Obviamente, você pegar as 16 partidas, por mais que ele tenha 11 participações em gols, vamos dizer que metade delas ele jogou muito bem, outra ele jogou mal, ou foi oscilante durante a partida. Mas, gente, de novo, normal oscilar, assim como o Estevão, normal oscilar, o Endrick também. Importante pra mim falando em termos de seleção brasileira, independentemente da postura do Paulo Fonseca, eu acho que o mais importante aqui pro canal é a seleção, né? O Endrick não pode ficar de fora da Copa do Mundo, né? Olha o impacto que esse menino tem, a estrela que ele tem, o campo grita, Endrick, esse cara precisa estar na seleção, esse cara precisa estar no grupo, porque ele é muito diferente. Eu já falei isso aqui 200 vezes, não vou cansar de falar, porque a gente ainda não entendeu o tamanho do Endrick. O Paulo Fonseca não entendeu, o Xabi Alonso não entendeu, o Ancelotti ainda não entendeu. E eu tô ficando cansado disso, cara, porque toda semana a gente tem que ficar aqui gritando, olha o Endrick. Porra, parece que como se a gente tivesse pedindo algo que não tá acontecendo. Não, sempre toda semana ele vai lá e faz alguma coisa diferente. Então, assim, por mais que tenha essas oscilações, por mais que a gente saiba que ele não vai jogar bem todo jogo, tem essa questão de posicionamento ainda que precisa ser ajustada, mas, sinceramente, acho que foi totalmente equivocado o Paulo Fonseca a deixá-lo no banco de reserva, principalmente, acho que a declaração, cada técnico tem uma maneira de motivar seu jogador ali e falar, não foi uma declaração absurda também, o Endrick, acho que eu espero mais dele, beleza, cara, o Guardiola já fez isso também publicamente com outros jogadores, mas deixá-lo no banco de reserva eu achei uma atitude totalmente desproporcional. Enfim, quero saber sua opinião aí sobre a postura do Paulo Fonseca e dos outros assuntos que eu trouxe no vídeo de hoje. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.